Vimos que o recorte da sua pesquisa do projeto da América Central, ele é relacionado ao tema extrativismo e resistência. Você pode comentar um pouco sobre o seu trabalho, sua pesquisa e os principais resultados dela? Comentar assim um pouco, né, brevemente, me apresentando. Meu nome é Ana Clarice, sou socióloga e antropóloga, né, pesquisadora na área de ciências sociais, e estive na Guatemala por 4 vezes, né, em outros países da América Central também. A primeira investigação que eu realizei na Guatemala foi em 2012, e aí estive em comunidades maias, no altiplano, né, guatemalteco, investigando temas relacionados à educação, né, educação bilíngue intercultural em comunidades maias, né, como é que funcionava aí mesmo a questão das leis, né, e a prática real dentro das escolas, né, como é que os diferentes idiomas aí eram de fato utilizados no processo de ensino-aprendizagem. E aí, em 2015, regressei a Guatemala para um segundo projeto de pesquisa, e a partir daí tenho me dedicado a acompanhar um pouco os processos de luta, né, de resistência, frente ao avanço do extrativismo no país e também, assim, em outros países da região. Então, em 2015, eu realizei essa pesquisa em um departamento chamado Huehuetenango, que já fica mais próximo da fronteira com o México, né? E aí estive por quase 4 meses realizando um trabalho de campo, como parte do meu mestrado, meu segundo mestrado, no caso era em estudos da globalização. Então, essa pesquisa ela acabou se tornando assim bastante ampla, né? Era inicialmente um trabalho de pesquisa a nível mais local, né? Com um trabalho mais antropológico, mas como meu mestrado era em estudos da globalização, então eu acabei necessariamente tendo um olhar que conectou, né, muito das dinâmicas locais de resistência com os processos mais globais do avanço do extrativismo, né, os interesses de corporações transnacionais na região, os acordos, né, bilaterais, né, que estavam aí avançando nesse período histórico. Então, foi assim uma pesquisa que trouxe assim elementos locais e globais também, né, nessa dinâmica de avanço do extrativismo. A gente sabe que você participa do projeto América Central e dentro do projeto de extensão Realidade Latino-Americana. Você pode me falar um pouco a sua experiência no grupo de pesquisa e posteriormente com a viagem, como foi? A experiência, né, com o projeto Realidade Latino-Americana tem sido, né, está sendo muito enriquecedora, muito intensa, né? Nós estamos aí finalizando esse ciclo específico sobre a América Central. É a primeira vez que eu participo do projeto. Fiquei sabendo da existência, né, desse programa de extensão e do projeto América Central, precisamente no contexto da pandemia, né, que aí o projeto passou a ter espaços virtuais, né, mais dinâmicos, para aí a gente acabou se incluindo, né, pessoas de outras partes do Brasil, a gente acabou tendo a possibilidade também de somar, né, de fazer parte do programa nesse contexto, e especificamente porque era sobre a América Central. Então, a gente passou praticamente 2 anos, atrasou um pouco o período da viagem de campo, mas a gente aproveitou bem, porque a gente passou quase 2 anos aí investigando, lendo, né, organizando debates, assistindo aulas, né, nessa primeira etapa do projeto, que foi também muito rica. E a gente teve vários convidados, várias convidadas, assim, de diferentes países que trouxeram aí olhares desde a perspectiva econômica, socioeconômica, né, sociólogos, sociólogas, juristas, jornalistas. Então, foi uma diversidade grande de vozes, além de lideranças de movimentos sociais, que a gente conseguiu aí entrevistar, tanto nessa primeira etapa, prévia à atividade de campo, e muito especialmente durante o campo, né? A gente esteve aí durante mais de 2 semanas, quase 3 semanas, e a gente chegou primeiramente na Guatemala, onde estivemos por praticamente uma semana aí realizando o trabalho de campo, que também foi um momento particularmente rico. Aí a gente seguiu para El Salvador e fechamos aí a nossa agenda de campo em Honduras, né? Então foi uma agenda muito intensa que se dividiu, digamos que entre agendas mais com acadêmicos, jornalistas, e agenda também de campo mais próximas
às lideranças, aos movimentos populares, aos movimentos de resistência. Em particular, destaco, né, no caso da minha experiência com o projeto, em particular, esse enfoque mais voltado para o tema do extrativismo, que nos levou a necessariamente estar em um contato mais próximo, mais direto com as comunidades. Então, a gente também teve uma agenda bem intensa nos territórios, né? Nos territórios em resistência nos 3 países. Então, foi uma experiência, assim, riquíssima. E agora a gente está fechando esse ciclo com a escrita do livro, né? Que é uma experiência muito importante também, porque, imaginem, a gente escreveu um livro entre mais de 20 pessoas, então é necessariamente uma experiência de troca, de diálogo, de paciência, de ir e voltar e repensar, né, e dialogar. Então, é um trabalho colaborativo, a gente vai estar se reunindo nos próximos dias presencialmente para poder estar aí lendo, né? A gente vai estar lendo o que cada um conseguiu escrever até aqui, para a gente dar continuidade e lançar um livro nos próximos meses. Então, está sendo uma experiência muito, muito enriquecedora. Agora, falando sobre os países, né, que vocês visitaram e estudaram. El Salvador, ele tem como moeda oficial o dólar também, como a moeda principal. Quando você passou por lá, qual que foi a sua experiência de vivência dos preços, da influência do dólar no país? Então, eu tinha avistado, né, em El Salvador anteriormente, em 2015, e retornei agora em 2022. Então, algumas impressões, assim, do impacto desse intervalo de tempo me chamaram particularmente a atenção. Uma delas, a alta dos preços nos 3 países que a gente visitou de modo geral. Então, em 2015, quando eu fui ao Salvador, já estava altamente impactada pela presença do dólar, e esses preços elevados se mantiveram, mas eu também notei que houve uma alta nos preços nos demais países também, em Guatemala e Honduras, né? Particularmente em Guatemala, eu notei que os preços estavam bastante elevados agora em comparação com a minha viagem, a minha visita anterior em 2015, praticamente se equiparando aos altos preços em El Salvador. E em ambos períodos, especificamente falando sobre El Salvador, me lembro bem de conversar com as pessoas, né? Bem assim, a forma de um antropólogo estar, né, em campo. A gente fica conversando, puxando assunto com todo mundo. E aí, motoristas de Uber, taxistas, e, enfim, cidadãos comuns na rua, a gente costuma, né, fazer perguntas, e o tema dos preços também chamou a atenção, né, que já em 2015, com a economia já dolarizada, e agora novamente em 2022, essa fala persistente de que a presença mesmo do dólar como moeda oficial encareceu bastante, né, o acesso a produtos mais básicos mesmo para a população mais comum, né, que aí no lugar de estar se baseando em uma moeda, né, que poderia digamos, os preços serem fracionados, né, em valores menores, acabam tendo como referência o dólar, que já é uma moeda bem mais forte em comparação à moeda anterior utilizada no país, então isso sim impactou, né, falo isso, claro, como uma experiência de viajante, né, eu estava comentando anteriormente, claro que as minhas impressões precisariam, assim, ser melhor aprofundadas, né, detalhadas por alguém assim que estuda mais diretamente economia, né, que essas temáticas que pudesse dar aí uma maior profundidade, mas sim, de fato, são países impactados, né, pela fome, pela miséria, uma parcela significativa da população em situação de insegurança alimentar e de fome, e, obviamente, a carestia, né, a alta dos preços impacta diretamente as parcelas mais vulneráveis, né, da população, e, infelizmente, é muito notório, né, a miséria, a extrema pobreza nesses países centro-americanos, aí, especialmente também o caso de El Salvador é um, né, desses cenários que a gente observa também. Agora, tratando especificamente de Honduras, gostaríamos que você comentasse sobre os movimentos de resistência indígena. Qual é o papel do Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras na política do país? E sobre o novo
governo de Xiomara Castro e as expectativas desse governo com relação a esse grupo minoritário. Honduras, assim, também como é o Salvador, né, é um pouco diferente da Guatemala, tem uma população indígena bem menor, né, em El Salvador praticamente não identificada, assim, um número bem realmente menor. Na Guatemala é cerca de 60% da população se identifica como maia, né, em Honduras o número é bem menor, mas a gente tem aí organizações populares, e aí a gente cita especificamente o caso do COPIN, né, que trabalha em articulação com outras comunidades, mas o COPIN particularmente, né, uma organização do povo indígena Lenca, que trabalha em articulação com outros povos, inclusive, né, latino-americanos, né, também, como comunidades que também reclamam a sua identidade como indígenas, né, do país. Então, a gente tem aí grupos em resistência. Basicamente, são comunidades que fazem a defesa dos seus territórios, e aí, olhando especificamente para a questão do avanço do extrativismo, essas comunidades aí estão em defesa dos seus territórios contra projetos de mineração, contra projetos de construção de hidrelétricas, né, como fontes de produção de energia dentro dos seus territórios, que estariam aí limitando o acesso da comunidade aos rios, né, no caso da comunidade lenca, a defesa do rio, a defesa da comunidade contra esses avanços, levou inclusive ao assassinato da Berta Cáceres, né, que é uma liderança muito importante, que continua sendo, né, um farol de resistência muito importante para as comunidades hondurenhas. Então, a presença dessas comunidades e a resistência, ela é uma constante, considerando que a tendência do capital, né, como a gente já vê aí falas, né, de acadêmicos, como aí a gente tem como referência o geógrafo David Harvey, por exemplo, né, que vai trazer para a gente aí essa ideia mesmo, né, muito concreta de que o capital ele avança, né, a tendência do capital é avançar sobre os territórios. Então, desde aí das perspectivas dos povos da Guatemala, a gente aprende que esse avanço é sobre as terras e territórios, né, e também sobre os corpos, sobre o trabalho, sobre o tempo de vida das comunidades, né, que tem que muitas vezes perder parte dos seus modos de vida por conta do avanço dessas atividades dentro dos seus territórios. Então, em Honduras, aí a gente tem essas ameaças em concreto, mas também ameaças de grandes corporações que tratam de implementar atividades voltadas ao turismo de massa, com também o intuito de deslocar comunidades tradicionais da zona costeira, né? Como é o caso da zona costeira do Caribe, onde estão boa parte também dessas comunidades, né? E também na costa do Pacífico e também na zona interior do país. Então, a gente, durante a viagem, teve ocasião, por exemplo, de visitar o Copim e estar aí em diálogo. A gente teve a ocasião de entrevistar, né, de ouvir, inclusive, a filha da Berta Cáceres, a Bertita, que nos contou um pouco da história. A gente teve a ocasião de visitar espaços comunitários onde se realizam formações, encontros, né, e o fortalecimento dos processos comunitários. E do outro lado, a gente vê aí, como sempre, o avanço do capital. E a chegada ao poder, né, o retorno desse grupo, né, hoje liderado pela Xiomara Castro, traz uma expectativa de que se abram mais espaços de diálogo, né, de que os acordos que já foram feitos com corporações transnacionais para ceder determinados territórios, determinados espaços, que haja um freio a esses acordos feitos pelo governo anterior e que a Xiomara esteja aí abrindo mais espaços de diálogo para que as comunidades possam participar dos processos de decisão e, em particular, que seja respeitado o convênio 169 da OIT, né? Todos esses países que a gente está se referindo teriam aí que estar cumprindo esse convênio 169, que diz sobre, né, os direitos das populações, das comunidades indígenas e tribais, no que se refere aos seus territórios, né, às decisões, né, e a obrigatoriedade dos estados realizarem consultas que sejam livres, prévias e informadas em relação a qualquer empreendimento
que seja realizado dentro dos territórios dessas comunidades. Então, a expectativa é de que haja mais espaço nesse sentido, né, que as comunidades possam ser ouvidas, né, em relação a esses empreendimentos. Falando especificamente da Guatemala, nós gostaríamos que você contasse sobre a violência política que há muito tempo atinge o país. O quanto dessa violência tem relação com o período ditatorial da Guatemala e qual a importância da Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala, em parceria com a ONU, na contestação do autoritarismo do país? O autoritarismo dentro da Guatemala, a violência política, foi praticamente uma constante, né, na história do país. Mas a gente olhando aí um pouco dessa história, digamos que mais relativamente recente, puxando aí da metade do século XX para cá, a partir do golpe de Estado que se deu em 1954, né, que poderíamos dizer que foi o golpe que inaugura uma série de golpes pela América Latina, o golpe na Guatemala, se deu início a uma série, né, de violências políticas que durou 36 anos, né, de violência, de conflito armado no país. Então, esse início, né, desse período, desse golpe que se deu em 54, se deu com a participação também, né, a influência direta dos Estados Unidos na região, né? Então, isso é sabido hoje, por questões mesmo da documentação está desclassificada hoje. Então, a participação dos Estados Unidos nesse processo, hoje em dia, é basicamente muito evidente. Então, esses 36 anos que se inauguraram aí em 54, 36 anos de conflito armado, foram extremamente violentos, né? Levaram, inclusive, ao genocídio de comunidades maias, né? De comunidades indígenas, o grito pelo reconhecimento do caráter genocida das políticas de Estado na Guatemala nesse período, continuam, né, as reivindicações para que se reconheça esse caráter genocida, principalmente durante os primeiros anos da década de 1980, como comunidades inteiras, né, foram atacadas, em particular, cito o caso da comunidade, né, da Ixi, né, que é uma das populações indígenas guatemaltecas que seguem, né, reivindicando por esse reconhecimento dessa violência sistemática do Estado durante esse período histórico, que finalizou-se em 1996, no caso, com a assinatura dos acordos de paz, né, que puseram fim ao conflito armado no país. Mas aí a gente inaugura uma outra etapa histórica, né, que é o período que a gente identifica como mais propriamente neoliberal, com a abertura econômica, com acordos bilaterais sendo assinados, né, especialmente aí o CAFTA, né, que é o Acordo de Livre Comércio assinado pelos países da América Central e os Estados Unidos, obviamente, também. Então, esse período da década de 90 para cá vem sendo marcado por outras formas de violência, não tão abertamente, né, perpetradas com a justificativa da existência de um conflito interno armado, né? Hoje existem outras justificativas que são utilizadas, né? E aí a gente tem uma série de momentos aí que poderíamos destacar, por exemplo, o estado de sítio que foi implementado durante o governo do Otto Pérez Molina e por volta de 2015, né? Nesse contexto mesmo de profundização do extrativismo, de tentativa de controle territorial, né, das populações em resistência, né? Então a gente tem aí marcas da presença das forças armadas no país aí tratando de conter os processos de resistência no campo, principalmente as comunidades indígenas, as comunidades maias do altiplano guatemalteco. Então a comissão se instaura em 2006 como forma de estar aí verificando até que ponto essas violências também estão conectadas com processos de corrupção e de impunidade, né, na ligação entre o Estado guatemalteco e grupos armados, né? Então, a comissão se instaura aí em 2006 e permaneceu até 2019 no país, né? Em 2018, o então presidente do país anunciou que se colocaria fim a essa comissão, porque, de fato, essa comissão que foi, né, liderada
pelo Ivan Velásquez, né, um jurista colombiano, que esteve à frente da comissão e encerrou aí os trabalhos em 2019. Hoje o Ivan Velásquez é ministro de Defesa, né, da Colômbia, do atual governo do Petro, né? Então, o trabalho do Ivan Velásquez ficou internacionalmente conhecido por apontar, por atuar junto ao Ministério Público guatemalteco, apontando uma série de casos de corrupção e tratando de combater a impunidade no país. Né? Mas, obviamente, os grupos mais poderosos, empresários, políticos, envolvidos em esquemas de corrupção e vinculados também ao narcotráfico, né, que nós sabemos hoje que boa parte dos municípios guatemaltecos hoje, infelizmente, a gente tem casos, muitos casos, o próprio Ivan Velásquez anunciou no momento do fim da comissão, naquele então, né, em 2019, cerca de 25% dos municípios estavam sendo governados por conhecidos narcotraficantes no país, né? Então, aí, esse vínculo entre esses grupos armados, e especialmente de narcotraficantes, e as instituições do Estado foi um dos principais objetos de investigação dessa comissão, né, puxadas e liderada pelas Nações Unidas, com a participação aí do Ivan Velásquez e toda uma equipe que trabalhou em parceria com o Ministério Público, mas obviamente o trabalho dessa comissão não foi tão bem recebido pelos grupos mais poderosos que estavam envolvidos nesses casos de corrupção, e houve aí toda uma pressão para o desmonte da comissão, que teve fim aí em 2019, deixando aí registros, um saldo, inclusive, de presidentes que tiveram que renunciar, né? No caso aí do Otto Pérez Molina, foi um caso, né, de presidente que teve que renunciar frente a toda a pressão das denúncias feitas pela CICIG, né? Então, aí as violências do período neoliberal já também, né, acabam sendo vistas também nessa relação muito estreita entre esses grupos armados, né, e o Estado, o que o Ivan Velásquez vai chamar de redes político-econômicas ilícitas, né, atuando dentro do país. Então, assim, esse marco de violências, infelizmente, não teve fim, apesar, né, do trabalho sistemático internacionalmente conhecido, reconhecido da CICIG. Para a última pergunta, em meio ao movimento atual de crise política e econômica no Brasil, em grande parte dos países da América Latina, o que El Salvador, Honduras e Guatemala têm a nos ensinar sobre a realidade política e econômica da América Latina? Às vezes a gente costuma olhar para a América Central, há quem diga, né, a quem se refere à América Central como uma certa caricatura da América Latina, né, por ser aí um espaço geograficamente mais reduzido, que apresenta alguns traços mais exacerbados, né, mais chamativos de algumas características aí que compartilhamos, né, como latino-americanos, como, por exemplo, a questão mesmo do extrativismo seria um desses exemplos, a corrupção sistêmica que a gente enfrenta, né? Parece assim que a América Central e esses países, né, que são conhecidos internacionalmente, principalmente dentro dos Estados Unidos, como o Triângulo Norte Centro-Americano, né? Guatemala, El Salvador e Honduras, tem sido uma espécie de laboratórios de testes, né, de algumas modalidades, inclusive no período mais autoritário, né, como eu me referi anteriormente a Guatemala, né, o golpe que se deu lá em 54, de certo modo, deu uma abertura, né, para um pontapé para uma série de outros golpes que aconteceram na região, né. Então, essa conexão entre Estado e grupos armados, digamos que está bastante mais avançada lá, né? Então, a gente vê esses processos também avançando em países como o Brasil, né? Como que são processos que já estão bem mais avançados lá, e a gente vê chegando por outros países da América Latina também, né? Essa relação mais estreita de grupos narcotraficantes, grupos de milicianos, ou seja, o que o Ivan Velásquez vai chamar, né, como eu coloquei, dessas redes político-econômicas ilícitas, né, que atuam de forma ilícita dentro, com atividades principalmente com relação ao narcotráfico, que são grupos armados, o que a gente conhece aqui no Brasil como milicianos, e que acabam elegendo muitos candidatos a nível municipal, a nível nacional, e utilizam, né, desse modus operandi do medo, né, do fortalecimento desses grupos armados, né, que exercem controles locais, controles territoriais, que financiam campanhas,
de modo ilícito também, para logo, obviamente, ter um retorno em contratos privilegiados e para dar continuidade a processos de impunidade. Né? Então, esse controle que esses grupos vão exercendo cada vez mais, esses grupos que têm uma atuação ilícita e que passam a se inserir com muita força, uma presença muito evidente dentro das instituições públicas, dentro das instituições estatais, né? Então, essa é uma das grandes denúncias feitas pela CICIC, de algo que é sabido, é notório popularmente, mas a CICIC documentou, né? Então, esse fortalecimento desses vínculos entre grupos armados, grupos que atuam na ilegalidade, eles passarem a atuar dentro do Estado, é um alerta, né? É um perigo que a gente vê que avançou mais na América Central e que a gente aqui nos outros países da América Latina, e em particular o Brasil, né, que tem assim, né, como uma potência, né? A gente já teve períodos de que o Brasil foi reconhecido, né, como uma grande liderança a nível regional e também internacional, né? Então, que nós estamos aí recuperando esse lugar no mundo, e é importante que a gente esteja atento para extirpar, né, grupos que estejam vinculados com atividades ilícitas, grupos armados milicianos, para que eles não adentrem dentro das instituições, para que eles não moldem as instituições a seu bel prazer, né? Então, aí a América Central, que desafortunadamente, infelizmente, já tem esses processos mais avançados, a presença desses grupos é mais evidente lá, então fica como um alerta, né? Outra questão importante também que me chamou muita atenção durante o nosso trabalho de campo, que eu venho sinalizando com os grupos dos quais eu faço parte aqui no Brasil também, é desse modelo que vem sendo estudado, vem avançando, né, vem sendo implementado na América Central, de espaços, de zonas autônomas para o desenvolvimento do capital. Então, existe aí uma certa tendência que vem sendo testada na América Central, de que alguns territórios sejam cedidos a corporações, né, ao capital transnacional, e que dentro desses espaços, desses territórios, o Estado não tenha a influência, não possa legislar, não possa fiscalizar o cumprimento das leis nacionais. Então, é um outro perigo também que a gente vem enfrentando, né, de que se viabilizem espaços para o exercício dos interesses das corporações transnacionais, sem nem sequer a presença de instituições estatais, que por muito que tenham as suas fragilidades, que essas democracias, as nossas democracias, sejam, né, extremamente frágeis, mas existe um intuito de que nem sequer haja nenhum espaço de legitimidade para a presença dos Estados nesses espaços. Então, fica aí o alerta em relação a esse caminho que vem sendo aí desenhado pelo capital transnacional, que a gente precisa estar observando, né, para que a gente não perca, de fato, a nossa autonomia, a autonomia da sociedade em relação a esses territórios, né, essas terras, a esses espaços. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo por dar esse tempo no feriado para conversar com a gente, ajudar a gente com esse projeto. Obrigada também, meninas. Eu que agradeço, e é sempre bom a gente estar aí compartilhando, né, dessas experiências, as leituras, as vivências, e construindo aí a nossa pátria grande, construindo pontes aí com os nossos parentes, nossos irmãos e irmãs centro-americanas, latino-americanas de forma geral. É importante a gente manter esse diálogo, essa troca de experiências, para a gente poder se fortalecer e se encher de boas vibrações e esperança também, né? De que a resistência segue. Foi incrível, adorei essa conversa com você. Muito obrigada. Espero que a gente entre em contato de novo com os pesquisadores do projeto, porque foi uma conversa muito rica. Então, eu agradeço bastante pelo tempo. Obrigada, Ana. Também agradeço. E, enfim, você foi incrível. Foi uma entrevista, nossa, muito enriquecedora, não só para nós, mas para quem vai assistir também. Obrigada, viu? Obrigada também, meninas. Gostou do nosso conteúdo? Se interessou pelo programa Realidade Latino-Americana? Conheça mais sobre o programa nas redes sociais que aparecerão abaixo. Curta esse vídeo e compartilhe o canal do programa para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento crítico da nossa realidade, a realidade latino-americana.